Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão dentro da nossa cobertura da pandemia de coronavírus. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Iniciamos falando sobre a posição do ministro da Saúde, né? Ministro Luiz Henrique Mandetta, que já teria avisado a equipe dele que vai ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Relato do repórter Matheus Vargas, que você confere logo na capa do portal estadão.com.br. Não se sabe ainda a data, mas ele já teria dado esse aviso à equipe, que estaria em clima de despedida. E uma das opções para esse momento, em plena guerra, aí, o combate à pandemia do coronavírus, seria, ainda que provisoriamente, o número 2 da pasta do secretário executivo João Gabardo assumir. Tudo isso ainda informações de bastidores, mas que circulam fortemente na capital federal. E em Brasília também, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência divulgou uma peça institucional com o mote Proteger Vidas e Empregos, né? Depois daquela outra no início aí da pandemia, quando o governo lançou uma peça publicitária dizendo que o Brasil não pode parar, frontalmente contrária ao isolamento social. Veja tudo lá no portal do Estadão. E uma versão desidratada da medida provisória que cria o Programa Verde e Amarelo chega ao Senado. O texto aprovado ontem pela Câmara teve excluída a possibilidade de trabalho aos domingos para os trabalhadores. E, além disso, a proposta principal elevou o encargo das pessoas para as pessoas contratadas na nova modalidade de trabalho, como a alíquota de contribuição do FGTS, que subiu de 2% para 8%. Caso os senadores não votem essa medida provisória até a próxima segunda-feira, ela perderá a validade. Empregos serão um entrave também para o crescimento do país, e o FMI fala já que o PIB do Brasil vai cair 5 vezes mais que a média dos países emergentes em 2020. A previsão é de uma queda de 5,3% em 2020, com crescimento previsto de 2,9% no ano que vem. Em destaque também ações específicas contra o coronavírus em duas das principais e das maiores favelas do país. Uma de Paraisópolis, aqui na zona sul de São Paulo, onde moram 100 mil pessoas. E agora está começando a ser montada uma estrutura de apoio com 2 casas para isolamento de moradores contaminados pelo coronavírus. Uma dificuldade dentro da favela, o isolamento, onde as pessoas vivem aglomeradas. E já foi, inclusive, montada uma estrutura com uma espécie de presidente de rua, um voluntário para cuidar de cada 50 casas e monitorar ali a situação de pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus. E no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, em 5 dias, o número de casos de coronavírus subiu de 6 para 35, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro, e há 3 mortos lá. A comunidade também se mobiliza para montar uma estrutura própria. E o governador aqui de São Paulo, João Dória, disse hoje que tentará convencer a população sobre a necessidade de aumentar o isolamento social antes de tomar medidas mais drásticas, mais duras, para restringir a circulação de pessoas. Numa entrevista agora de manhã na Rádio Dourado, ele afirmou que a tomada de medidas mais duras, como prisão e multa, seria uma última alternativa. Ele também garantiu que há uma invasão, aliás, que não há uma invasão de privacidade sobre o uso do georreferenciamento, os dados dos celulares dos paulistas para identificar quem está ficando em casa. Disse que a decisão, inclusive, do ministro Marcos Pontes, que é na mesma linha, estava correta. Dória disse que houve uma decisão ideológica do presidente Bolsonaro de vetar essa implantação de um programa correto, segundo ele próprio. Já são mais de 2 milhões de casos de coronavírus registrados no mundo. O Brasil bateu ontem um recorde de mortes num só dia por conta do coronavírus. 204 pessoas morreram e também 87 desses 204 foram óbitos registrados aqui em São Paulo, né, o maior número desde o início dessa pandemia. No futebol brasileiro, 37 dos 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro decidiram prorrogar por mais 10 dias as férias dos seus atletas. Essas férias terminariam agora no dia 21 de abril e devem ir pelo menos até o dia 1º de maio. 3 clubes foram exceção, né? O Flamengo, o Vasco e o Botafogo, 3 clubes do Rio de Janeiro, que ainda esperam uma decisão final da Federação de Futebol lá do Rio de Janeiro sobre a retomada do Campeonato Carioca. Mas 37 já decidiram, então,
prolongar as férias por mais 10 dias por causa da pandemia de coronavírus. Os campeonatos estão todos paralisados. Na área da sétima arte, a quarentena tem inspirado filmes, né? Um ator, inclusive roteirista, o Vitor Rocha, convidou 100 artistas para retratar em um vídeo, né, uma mesma história. Um filme que se chamará Sobre Todas as Coisas, vai falar um pouquinho sobre a quarentena, isolamento social também da classe artística. Uma reportagem bem bacana no Caderno 2, trazendo essa informação para a gente. Estes e outros assuntos se acompanham na nossa cobertura sobre a pandemia de coronavírus, inclusive com notícias em tempo real nas plataformas do Estadão. Obrigado, até amanhã. Boa quarta-feira.